Muito bem, estamos começando a partir de agora o primeiro episódio desse podcast que vai convidar você a se tornar a melhor versão de si mesmo. Estamos começando a partir de agora o Lifecast diretamente aqui da indústria Unilife. Nós iremos hoje conversar sobre os bastidores, sobre as novidades, sobre esporte, saúde, com o pessoal da Unilife Maringá. Já está aqui nos estúdios o convidado Aldori Gaudêncio, que ele é técnico de vôlei da Unilife Maringá, e também o supervisor, que é o Léo Maringá. A gente vai estar conversando com vocês, vai estar falando tudo para vocês aqui. E eu peço que você sinta-se à vontade, sinta-se como se estivesse conversando aqui com a gente nessa bancada. Eu gostaria de cumprimentar eles aqui que tá já aqui na bancada e agradecer por ter topado esse convite aí de estar conversando aqui com a gente. Léo, seja bem-vindo aqui ao Lifecast. Obrigado. Dizer primeiro que é um privilégio estar aqui nesse primeiro episódio, né, digamos assim, e poder contar um pouquinho sobre o voleibol, falar das nossas parcerias, falar de como é o dia a dia. É muito legal ter esse canal aberto aí para que a gente possa levar, né, o voleibol, né, o esporte, para o pessoal que está em casa que ainda não conhece muito bem como funciona. Isso particularmente gera bastante curiosidade. Eu acredito que a gente vai estar esclarecendo muita coisa aqui, inclusive depois, se você tiver sugestões para você perguntar, você vai estar podendo também continuar essa conversa. Daqui a pouco também a gente vai dar aqui as redes sociais e tudo mais e falar tudo isso aqui. Talvez você está vendo todo esse cenário aqui, daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco para você a respeito disso. Mas está com a gente também aqui o técnico de vôlei da Unilife Maringá, que é o Aldori Gaudêncio. Aldori, então obrigado por ter topado o convite aí. Obrigado a vocês pelo convite de estarmos aqui inaugurando, né, esse Lifecast dentro da empresa que nós levamos o nome na nossa camisa, que proporciona tudo isso, que faz que tudo isso seja possível, né? Então é uma honra estar aqui com vocês e contar um pouquinho do nosso trabalho. Legal, o que é bacana assim é que a gente vê que a Unilife Maringá, que é o time de vôlei, está cada vez mais assumindo protagonismo, não é? Tem tido manchete em vários portais, em vários jornais, mas eu queria que contasse um pouco assim da história, né? Um pouco como que começou tudo isso, né? Porque quem vê close não vê corre, né? Então assim, eu queria que vocês pudessem contar como que começou tudo isso, né? Como que tá ali. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nas novidades e tudo mais. Então eu queria que a gente pudesse começar aí pelo começo aí de tudo. A nossa associação ela existe há muito tempo, né? A Amavôlei, como ela surgiu, o CNPJ foi fundado lá no ano 2000, mas já houve aí um grande protagonismo dentro do voleibol nacional no masculino. Então foi surgindo um sonho, sempre foi investido muito na base. Nós temos as categorias, além das escolinhas do projeto social, nós temos o sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, e era onde era o carro-chefe realmente da associação. E em 2020, quando nós assumimos a associação, a gente teve a ideia de alçar voos maiores. Então houve toda uma sequência para que nós pudéssemos ter chego aqui onde estamos. A Unilife Maringá, ainda se chamando Amavôlei, foi campeão da Superliga C, né? Deu um passo de cada vez. No próximo ano, em janeiro, nós já estreamos na Superliga B e vencemos a Superliga B. Isso abriu portas dentro do voleibol nacional, dentro da elite do voleibol brasileiro. Aí foi onde surgiu a parceria, onde a Unilife abraçou realmente o projeto e tornou possível a nossa participação. Então, nós temos várias equipes que alcançam esse acesso, né? O que hoje é muito difícil. A gente vê uma crescente do voleibol nacional. Então, a Superliga B ela se tornou uma Superliga muito forte, com muitos investimentos.
Mas a diferença da Superliga B para A, ela é discrepante ainda, principalmente na parte orçamentária. É mesmo? Então, algumas equipes que alcançam o objetivo de subir para a Superliga A, nem sempre tem a condição financeira. Aí a Unilife entrou, abraçou o projeto e tornou tudo isso possível. Então, a gente vem crescendo pouco a pouco. Nosso primeiro ano, o objetivo era a permanência. O nosso segundo ano a gente já buscava algo um pouco maior. E esse terceiro ano na Superliga A vem cheio de expectativas, cheio de novidade, um elenco mais competitivo, vários reforços e contratações que a gente vai estar passando aqui para vocês. Legal. Então, E queremos estar aí alcançando a nossa classificação. Bacana mesmo. Então começou já há alguns anos aí, né? Já todo esse projeto e tudo mais aí. Não é? E no caso ali, dentro desse momento ali, vocês disputaram, no caso, nacionais ali. Você colocou os títulos, você pode falar pra gente um pouco? Para você chegar na Superliga A, você joga a Superliga C, nós somos campeões da Superliga C, aí você alcança a vaga para disputar a Superliga B. Nós jogamos a Superliga B, fomos campeões da Superliga B, e aí que a gente conseguiu o acesso à Superliga A. Bacana. Legal. No caso a categoria vôlei, como que vocês olham para isso daí? Vocês acreditam que há um incentivo nesse sentido? Ou hoje ainda está embrionário em relação a essa modalidade de esporte? Em relação a outros esportes, né? Por Isso. exemplo, o futebol, né? Isso. Só ainda destacando um pouquinho dessa trajetória aí que o Aldori contou, todos esses títulos, eu vou colocar aí uma dificuldade muito grande, né, para conquistar esses títulos foi tudo em meio à pandemia. Então, assim, o Aldo não tinha, em alguns momentos, quadra para treinar, porque fechava, não podia ir para quadra. Você não podia estar junto, fazendo teste. Então, assim, foi muito difícil essas conquistas, né? Tanto na Liga C, que foi na Paraíba, né? E a Superliga B, que foi uma das etapas aqui em Maringá, então, assim, com muita dificuldade. Mas voltando a essa questão, a gente sabe ainda que o futebol ele demanda uma grande fatia ainda de tudo, né? Não só da parte financeira, né? De investimento das grandes empresas aí com os grandes clubes, mas na parte também da imprensa, né? A imprensa, a gente vê aí, eu assisto todos os programas de esporte, né? Eu gosto muito. Então fala-se muito do futebol, mas agora fala-se bastante do voleibol também. Porque o voleibol ele é um esporte que o brasileiro é apaixonado, né? Se pratica muito voleibol, né? As ligas, e assim, não é tão divulgado. Nós temos uma liga amadora aqui em Maringá, que é uma das maiores do Brasil, com quantas equipes? 60 equipes. 60 equipes. Então, assim, você vê como que isso movimenta o voleibol, né? Mas eu acho que vem mudando, vem melhorando, né? Muitas empresas vêm acreditando nos projetos. Por isso que o voleibol, antigamente a Liga B ela não era tão forte. Realmente, assim, às vezes era até deixado de lado e era alçada a Superliga A, às vezes quem tinha o determinado investimento. Hoje não. Hoje você tem que chegar lá realmente pela parte esportiva, né? Não só porque você tem o recurso, mas você precisa passar por essa parte esportiva para alcançar a Superliga. E para você chegar a ter um bom desempenho na parte esportiva, você precisa ter recurso. Você precisa ter empresas que acreditem para você contratar bons atletas, porque senão você não vai chegar lá. Então, assim, hoje eu acredito que tem mudado bastante, né? E a gente fica feliz em ver não só o nosso projeto crescendo, mas é importante outros projetos também crescerem, porque fortalece a Liga num todo. E, inclusive, uma dos propósitos da gente estar conversando, essa resenha também, é também para poder encorajar, né, outras iniciativas e também encorajar em relação à saúde, em relação a bem-estar, esporte, tudo. Esse é o propósito aqui, poder estar inspirando, né, as pessoas a poderem tanto começar uma iniciativa nesse aí, que a gente sabe que não é fácil, mas também poder cuidar da saúde e tudo mais. Esse é o nosso propósito aqui, né? Mas você vê, né, cara, não é fácil, né? Assim, quem vê close não vê corre, né? Que nem você estava colocando aí vários desafios
se vocês tiverem alguma história que de repente você fala, poxa, aqui foi um momento extremamente delicado, porque essa questão de recurso é uma coisa que faz toda a diferença, né? Porque às vezes o atleta tá lá, tá se dedicando, mas com recurso faz toda a diferença, né? O divisor de águas para o nosso projeto foi quando nós realmente aceitamos o desafio de estar na Superliga A, né? A vaga ela não nos deu a garantia de participação. Então, quando acabou a Superliga B, que ela se finda em abril, nós tínhamos 60 dias para mandar a inscrição da Superliga A para a CBV. E sem recurso nenhum, sem verba para participação. Então, são 11 jogos fora, 11 jogos aqui, existe toda uma demanda, né? E por várias pessoas, pessoas participantes do voleibol, reuniões com empresários, com autoridades, chegou a cogitar a não participação. Vocês são loucos, né? Vocês não têm condição, vocês vão falir o projeto, não façam isso, voltem para a Superliga B, vocês têm que ter no mínimo, né, não vou falar em valores, mas um valor X para participar. E nós aceitamos o desafio. Nós jogamos com um time praticamente todo amador. Não tinha atletas com passagens pela Superliga ainda, né? Nós pegamos atletas que disputaram contra a gente a Superliga C, algumas que já foram nossas adversárias na Superliga B, e nós jogamos com o menor orçamento da Superliga. Então, assim, nós jogamos realmente para lutar pela vaga que nós conquistamos, independente se fosse apenas uma passagem, uma experiência ali na elite do voleibol, porque, levando em consideração que a Superliga está entre os 3 campeonatos mais fortes do planeta, né? Então viver essa experiência foi muito importante na nossa decisão, né? Para que nos levassem a tomar essa decisão. E com muito trabalho, né? Com muita cautela, com a menor folha salarial da Superliga dos últimos anos, a gente conseguiu de uma forma inacreditável se manter na Superliga. Então, às vezes a gente era criticado por alguns torcedores que não vinham os resultados que eles esperavam, porque o torcedor é paixão, é amor, tá ali dentro, né? É só ver o resultado dentro da quadra, mas de estar ali era uma grande conquista. E se manter foi algo extraordinário para todos nós, porque era incomparável o investimento das equipes que caíram com a nossa equipe. Então, cada ponto conquistado, cada vitória conquistada, para a gente era uma alegria muito grande e era uma gratificação pelo nosso trabalho. Era para nos provar que nós estávamos no caminho certo, que nós tínhamos uma laça margem de crescimento, tanto que hoje, né, nós já somos vistos por qualquer adversário como eles dizem, né, um time osso duro de roer, um time que vem para brigar de igual para igual. Vencemos grandes nomes do voleibol brasileiro na última Superliga, né? Vencemos SESI, vencemos o Barueri do técnico Zé Roberto. Então a gente já começa a incomodar os times que sempre brigam da parte de cima da tabela. Olha só, cara, isso é bacana, né, cara? Isso é legal, assim. Inclusive, eu acho que quem está nos assistindo, tanto o Aldori quanto o Léo Maringá, tem toda uma história, né? E uma história no esporte. E eu queria que você contasse, começar pelo Léo, contasse um pouco da história, agora mais pessoal ali, do esporte, né? A trajetória até chegar no ponto aí que tá aí à frente aí, juntamente coordenando aí o Unilife Maringá. A minha vida, ela desde quando eu nasci, eu tô dentro do esporte, né? Meu pai foi goleiro profissional, né, aqui na cidade, jogou pelo Grêmio de Esportes Maringá, que é o último clube da cidade a conquistar o título paranaense, né? Ele participou daquele título de 1977. Então eu nasci em 79, meu pai ainda jogava, né, eu acompanhei viajando aí nesse Brasil. Futebol. Nesse Brasil afora aí com meu pai, né, com a minha mãe, enfim. Aí, então, assim, eu vivenciei o futebol já desde praticamente recém-nascido. E isso foi me encorajando, foi uma paixão que eu sempre tive, né, pelo futebol. Foi onde eu me tornei atleta profissional de futebol. Saí de casa em 1995 com 15 anos.
Saí de casa, meu primeiro clube foi o Paraná Clube. Fiquei lá por 6 meses como uma experiência, né, de primeira saída de casa. Depois onde eu fui para Campinas e fiquei aí meu período todo de categoria de base até chegar ao profissional na Ponte Preta. Então aí depois acabei saindo da Ponte e fui pro Real Racing Santander da Espanha, que foi meu primeiro clube profissional. Foi uma porta que acabou abrindo para mim depois de uma Copa São Paulo. E aí eu acabei ganhando o mundo, né? Joguei na Espanha, voltei, joguei no Brasil, rodei bastante no Brasil. Joguei no Paraguai, Libertadores, Chile. Aí aqui no Paraná também o pessoal me conhece bastante, que eu joguei no Maringá, né? Joguei 4 temporadas. Maringá por conta por da cidade, por eu da ser cidade, daqui, né? nascido aqui, e eu sempre carreguei isso, né? Sempre gostei. Sempre carregou, até quando você estava jogando no exterior, era Léo Maringá. Isso, inclusive até quando eu fui pro Londrina, né? Que é o maior rival nosso da cidade aqui, em todos os esportes, né? O pessoal lá, até na minha apresentação na imprensa lá, o pessoal falou, agora você vai mudar, né? Você não vai ser mais Léo Maringá. Aí o presidente do Londrina, que é o Sérgio Malucelli, falou, não. Isso aí ele nem precisa responder, quem responder sou eu. Ele é Léo Maringá, não tem por que mudar, não tem nada a ver, porque ele tá aqui no Londrina. E aí isso foi minha vida, né? Dentro do esporte. Aí onde eu conheci minha família, minha esposa, né? Que é a Ju Odilon, que jogava voleibol, né? Nós nos conhecemos lá em Brusque, eu jogava pelo Brusque, ela jogava voleibol lá na cidade também, que era a equipe da Brasil Telecom. Nos conhecemos, 1 ano casamos, isso já há 14 anos. Então ela que acabou me trazendo pro voleibol, né? Vôlei, porque é natural ali você acaba acompanhando a esposa, né? Ela foi para fora do país também, eu acabei acompanhando ela, né? Porque ela não queria ir sozinha. E você vê como que a história ela vem caminhando, e aí eu acabo conhecendo o Aldori lá em Londrina. Num projeto lá, né, que também era de Liga B, para chegar à Superliga, né? Aí a Ju acabou indo para lá para jogar, o Aldori fazia parte da comissão técnica lá. Aí nós tivemos o primeiro contato, nos conhecemos lá, e o projeto não andou em Londrina, até acabou subindo, foi vice-campeão da Superliga B, mas o projeto não andou lá em Londrina, acabou mudando de cidade e nós seguimos a vida, né? Eu com o futebol, no final já de carreira, a Ju jogando ainda ali, e o Aldori tocando os projetos da vida dele também. E aí nós viemos nos reencontrar aqui em Maringá. O Aldori, lá era vôlei. No vôlei. Tá certo. E aí nós nos reencontramos aqui em Maringá. O Aldori acabou assumindo o projeto, né, da associação. E na Liga C, aí acabou até convidando a Ju para poder estar junto, ajudar, né, jogar. Ela já tinha praticamente encerrado a carreira. Aí veio e aí nós voltamos de novo a caminhar juntos. E a gente está agora no vôlei desde há praticamente 3 anos. Bacana mesmo, e tem muita coisa aí de bastidor, e acredito que dessa parte também do futebol e tudo mais, né? Mas no caso do Aldori, você também sempre foi do vôlei? Eu sempre fui do vôlei. No caso do futebol também? Né? Não, eu sempre fui do vôlei, eu joguei voleibol, né? Meu último clube foi aqui em Maringá, foi onde começou a minha história aqui. Então eu acabei rodando aí o Brasil jogando. Em 2010 eu vim pra cá com o convite do Dema pra jogar. Dema é o quê? O Valdemar, ele era o dono, o cara que criou a Ama Vôlei, né? Essa associação que hoje nos pertence. Legal. Então ele me convidou para vir para cá e aqui aconteceu essa transição. Eu fui parando de jogar e comecei a trabalhar com ele, inclusive. E fui embora, criei um projeto em Telemaco Borba e comecei a trabalhar com voleibol nas categorias de base, né? Então isso foi desenvolvendo até que surgiu o convite em Londrina, que foi onde eu conheci o Léo e a Ju, para eu entrar na Superliga. Jogamos a Superliga B, eu comecei como assistente técnico, né? Terminei ali a temporada assumindo a equipe e logo em seguida o Dema resolveu realmente aposentar e por isso que a gente tem que deixar uma boa impressão onde a gente passa, né? É verdade. E devido a esse período que eu trabalhei e joguei aqui em Maringá, ele me convidou para vir, né? E passar o bastão. Ele já tinha outros objetivos de vida, cuidar aí da vida dele, das coisas dele. E ele passou o projeto para que nós pudéssemos estar tocando e aí alcançar os nossos objetivos também. Total. Não,
legal demais. Eu acredito, a gente está conversando aqui, a gente inclusive daqui a pouquinho vai falar essas novidades que estão para acontecer aí no Life Maringá, né? Mas é interessante você conhecer quem a gente está conversando aqui, né? Porque o pessoal às vezes está assistindo e fala quem que é que está ali, né? Porque a história e tudo mais, então é interessante ter esse background aqui. Mas entrando aqui agora dentro da Unilife Maringá, quais são aí as expectativas, quais são as novidades, o que tem aí, o que dá para falar aí com exclusividade aí pro pessoal que assiste o Livecast? Na verdade, a imprensa ela acaba com muita Já especulação soltando todo o nosso elenco, né? Então nós estamos numa pré-temporada, como é chamado, né? As atletas chegam de férias, nós fazemos toda uma preparação com ênfase na parte física e iniciando os trabalhos técnicos. É mesmo, isso aí é uma coisa que é rotineira, acontece, no caso, todos os clubes trabalham dessa forma. Creio que sim, todos que eu passei, existe uma organização de treinamento, né? Uma periodização que nós chamamos. Então, nesse começo a prioridade é física, até mesmo com preventivo de lesão, fortalecimento de cada atleta, é um investimento na parte fisiológica. Então as meninas estão aí há um tempo, né? Já iniciaram salto, já pela precocidade do Campeonato Paranaense. Então nós estamos inclusive viajando amanhã com 3 partidas, onde vai estar metade do elenco já vai estar jogando. Então nós estamos nesse período de pré-temporada e as meninas já estão em Maringá, né? Não estão em Maringá 5 atletas, 3 que são estrangeiras, que ainda não se apresentaram porque estavam defendendo suas seleções aí pré-olímpico e Liga das Nações, e 2 atletas nossas que estão hoje representando o Brasil no Mundial Universitário na China. Elas se apresentaram antes aqui para nós, fizeram uma pré-temporada antecipada para que elas estivessem aptas a estar jogando esse campeonato pela seleção brasileira. No caso, você tinha falado antes da China, o que tem que vocês têm na China? Na China está tendo o Campeonato Mundial Universitário. Né? E aí o Brasil tem a convocação da seleção brasileira, das atletas que cursam a universidade, e nós temos 2 atletas convocadas para a seleção brasileira. Então a Natália e a Jussara, elas estão lá na China representando o Brasil. E o que vocês podem falar pra gente aí, além dessas novidades aí pra temporada aí, quais são as... Que a gente tem um elenco jovem, um elenco promissor. A gente conseguiu montar a equipe dentro dos nossos objetivos, né? A equipe já se apresenta, uma equipe extremamente técnica, com um vigor físico muito acima do que a gente vinha trabalhando, e que as nossas expectativas até agora estão sendo totalmente alcançadas, né? É uma pré-temporada onde a gente consegue analisar a capacidade de crescimento de cada atleta, onde cada atleta consegue chegar, através das suas capacidades físicas, capacidades técnicas, para que nós possamos, além de desenvolver as próprias capacidades das atletas, desenvolver a nossa parte tática, né? Porque o voleibol é um esporte complexo taticamente, então para você desenvolver isso, o atleta ele tem que ter uma capacidade técnica elevada. Legal, né? legal. E isso vem das formações das categorias de base e também da própria capacidade individual de cada atleta. Então o elenco que nós montamos para essa temporada, trazendo aí essa novidade, né, que é a primeira levantadora asiática jogando aqui na Superliga, com a velocidade de jogo dela e uma equipe bem encaixada tecnicamente e taticamente, creio que a gente vai poder surpreender muito ainda nessa Superliga. Bacana. Esse lance de atleta e o que o técnico olha, né, para avaliar qual que é boa, né, qual que tem o melhor desempenho, eu acredito também que pode acontecer o que acontece, o pessoal olhar e falar assim, não, eu quero me tornar uma atleta de vôlei, né, voleibol e tudo mais. O que é interessante a pessoa desenvolver, sabe? Porque no futebol existe ali, né, é bem popular, né, algumas coisas assim do futebol, né? Mas no vôlei, assim, a pessoa, o que ela tem que ter? O voleibol ele tem um biotipo específico, né? Se você pegar falando sobre todas as posições. Mas para falar sobre atleta no geral, eu não acredito que a pessoa nasce atleta. Eu acredito que a pessoa se torna um atleta. Se torna? Se Então, torna. mesmo a genética pode ajudar, mas não é o fator. A genética ajuda muito, né? A genética ela é algo determinante. Mas, por exemplo, a rotina de treinamento, a transformação.
nós acompanhamos transformações físicas em atleta o tempo todo, né? Através de uma boa alimentação, através de uma boa suplementação, através de um treinamento rotineiro. Acho que tudo isso desenvolve um atleta, né? A capacidade de se desenvolver é muito importante, de querer aquilo também, né? Porque as pessoas estão dispostas, eu quero ser atleta, em 2, 3 meses eu vou me tornar atleta. Existe o craque, aquela pessoa que tem um dom acima, superior, mas mesmo assim eu acredito que o trabalho supera o talento. Olha só, interessante isso daí. Você falou de suplementação. Qual que é a importância assim da suplementação para atletas, né? No caso, é fundamental, assim, hoje não tem como a pessoa pensar em, de repente, entrar nesse ponto aí sem ter esse lado aí, sem pensar nisso numa suplementação. Na alta performance, se você for pegar a quantidade de gasto energético que um atleta demanda durante uma carga de treinamento, um período de treinamento, ela é algo muito acima do que um ser humano com uma rotina comum vai ingerir através da sua alimentação, né? Então nós temos o nosso nutricionista, que é um baita cara capacitado aí, que é o Thiago, e que ele consegue fazer essa demanda energética com todas as atletas, dependendo do objetivo de cada uma. Então a suplementação ela é importante para que tenha um equilíbrio, né? Se você for pensar que as atletas treinam em média 3 períodos por dia, e as alimentações dela entre carboidrato, proteína e tudo que elas vão precisar para desenvolver sua atividade, a suplementação ela completa aonde fica algum espaço vazio, até mesmo na demanda de tempo, de sair de uma academia e ir direto para a quadra, né? Ela precisa repor, né? Ela não pode ter perda, né, de massa muscular, então ela precisa dessa suplementação rápida após um período de treino e assim até mesmo para transformar em energia para a próxima carga de treinamento. Então a suplementação com acompanhamento, né, isso tem que ficar claro, que sem você saber aquilo que você está ingerindo, sem você saber qual o objetivo daquilo para você, é complicado e tem algumas pessoas que fazem de forma demasiada. Mas com acompanhamento, a suplementação, ela aumenta a performance com toda certeza. Com toda certeza. E de forma natural, né? Uhum. Isso, natural ali, tudo faz. Você tomava a suplementação? O esporte profissional, não existe hoje o esporte profissional sem uma suplementação. Não existe. Você vê até equipes, né? Passei por equipes pequenas também que não tinham a suplementação e você vê a disparidade física quando você enfrenta uma equipe mais organizada e suplementada. E é justamente isso aí que o Aldo falou, a questão do você não tem tempo e às vezes você chega cansado, você preparar aquela alimentação dentro de um cardápio, tem que fazer tudo isso aqui certinho para eu poder comer para poder estar pronto para um outro treino, para o dia seguinte. Não, você já tem toda a suplementação pronta ali, você vai ingerir e aí você vai estar recuperado, vai estar pronto para uma carga excessiva de treinamento, né? E até voltando um pouquinho na fala do Aldorei com relação ali, e ele frisou bem isso, né? Existe atleta e existe jogador, que são coisas diferentes. O atleta, ele tem que ser na concepção da palavra. Então, assim, o descanso é necessário, a alimentação é necessária, um bom treinamento é necessário. Tudo isso aí, o atleta de verdade, ele segue a risca. É claro que existem aí os fenômenos, né, que eles não se cuidam tanto, né, mas conseguem jogar em alto nível, em alto rendimento, mas esses aí são fenômenos mesmo, né? Sim. Não podemos levar em consideração. E afeta no período, né? Por exemplo, o fenômeno, se ele fosse um atleta e se cuidasse, o período que ele atingiria o alto rendimento seria muito maior. Muito maior, né? Então tem esse lado, né, cara? É uma coisa que precisa estar atento, né? Porque hoje também, agora puxando um pouco dessa questão de suplementação, a gente está numa correria, né? E hoje, querendo ou não, a alimentação, ela você não consegue ter todas certinho e tudo mais. E aí que você colocou, né? A suplementação entra justamente nesse ponto aí e ajuda a pessoa a ter alta performance, né?
Vocês melhor que ninguém, vocês acabou de falar aí que olhou a diferença, né? De quem não toma e quem toma de fato. Mas não só sobre a suplementação, mas também isso pega naquilo que o Léo falou sobre o atleta. Se você pegar uma foto de uma equipe há 10 anos atrás, 12 anos atrás, onde não tinha todo esse estudo da parte nutricional, da parte física, também da parte preventiva, né? Que hoje você vê a fisioterapia dentro dos clubes. Os atletas jogavam, eles aposentavam mais cedo, mas principalmente a estrutura física dos clubes, a estrutura física dos atletas, né? Clube que eu digo do time e de cada atleta. O esporte se tornou algo muito físico. Tem a parte técnica, tem a parte tática, mas muito físico. A estrutura física do atleta hoje ela é determinante. Você vê levando no futebol a velocidade do cara, a força a física realmente, ela é um fator determinante dentro de campo. E no vôlei é a mesma coisa. Né? Se você pega aí, é só você assistir e não precisa ir tão longe assim atrás, não. Você pegar vídeos aí de um jogo de 5 anos atrás, a diferença que tem. O esporte ele tá assim numa evolução constante. Os preparadores físicos, eles estão, eu até brinco, né? Falo, cara, esses caras são malucos, que eles ficam inventando treino a todo momento, mas não é que coisas que eram usadas na nossa época já ficaram para trás há muito tempo. É lógico que algumas coisas ainda se usam, mas a evolução do esporte é muito grande. E se você não acompanhar isso, né, com uma boa suplementação, com bons treinamentos, você não consegue atingir os seus objetivos. Legal. Colocando um desafio aqui, eu acredito que acredito que vocês tomam diversos suplementos, né? Mas se vocês fossem listar ali, sei lá, uns 2, 3 assim, assim, é bom ômega 3, ou enfim, o que vocês acreditam que faz a diferença aí na suplementação de vocês aí, das atletas que vocês... Eu falo um, o Léo fala um, né? O whey, ele é essencial, né? Whey protein. Isso. Total. Porque hoje a gente não tem, né, cara? Tem, mas assim, faz toda a diferença, né, o whey? Mas se você tá dois principais, pra mim o whey é creatina. Eu ia falar creatina. Creatina, assim, na minha época era meio pouco usada, assim, tinha uns mitos, né? Não, mas a gente não pode tomar creatina porque o nosso corpo já produz creatina, então ir ali em excesso vai dar um problema no fígado e tal, e assim, totalmente equivocado, né, naquela época. Hoje é lógico, você não vai pegar uma creatina e sair tomando de qualquer jeito. Você tem um estudo para isso, né, dentro do que você precisa para o seu corpo. Mas são realmente 2 suplementos importantíssimos. Whey e creatina, né? Olha só, eu particularmente também tomo esses 2 aí, realmente excelente. Inclusive, ainda tem um pré-treino, né, que o pessoal também toma bastante, né, que é a base de cafeína, né, que te dá uma ligada ali, te dá uma energia para você aí também, que eu acho também legal tá podendo utilizar. Legal, o bacana é que vocês falaram nos bastidores que toma tudo da Unilife. Tudo Unilife, sempre. Você vê que é um mix de mais de 300 produtos, né? 500 produtos, então atende todas as expectativas ali, tanto de atleta quanto de normal, enfim, né? Então é um mix muito legal assim de produtos. A Unilife, ela abraçou o projeto e com essa marca consolidada ela consegue nos atender de forma integral. As meninas tomam sim a suplementação, fazem de forma acompanhada pelo nosso nutricionista e nosso preparador físico. E é um diferencial para as nossas atletas, né? Nós somos considerados um dos melhores times dentro da parte física do Brasil. Somos procurados por empresários para atletas mais jovens pelo desenvolvimento físico que as atletas tiveram dentro do nosso clube. E a Unilife faz parte de todo esse processo, né? Todo o nosso material é passado para elas através da nossa parceria com a empresa e é um diferencial no desenvolvimento das meninas. Total, que legal, cara. Muito da hora isso daí, né? Muito bacana. Isso que você colocou aí é uma coisa assim interessante, né?
tem destaque por conta desse condicionamento físico, né? Claro, eu já vou pegar essa sacola e levar esses produtos pra mim acabar. Eu já tô de olho. Bacana demais. Inclusive, a gente, ao longo desses podcasts aqui, vai estar trazendo o pessoal para estar explicando cada uma desses produtos aqui, porque eu acredito, olha só, tem mais de 500 produtos, então é um mix, né, de produtos que atende todas as expectativas, tanto de atleta quanto de outros nichos ali. Então, assim, a Unilife, ela tem essa característica. A gente está chegando aqui nos momentos finais aqui do nosso podcast e tudo mais, mas eu queria que você colocasse alguma coisa para encorajar, né? Quais são, duas perguntas, né? Uma, quais são os hábitos que as atletas têm, né? Que é interessante o pessoal estar desenvolvendo também, porque faz bem para a saúde, e as considerações finais aí. Olha, eu vou falar para vocês que, assim, atleta de alto rendimento, né, que são as meninas hoje aqui do Unilife Maringá Vôlei, né, e nós que fomos atletas ali, ele foge um pouquinho do que é realmente saúde, né? Porque, assim, a gente acaba o nosso corpo indo ao extremo. A gente é elevado ao limite máximo do nosso corpo e às vezes até ultrapassa o limite, né? Eu vou até falar uma situação que aconteceu comigo. Eu tenho 2 cirurgias nos joelhos, né? No direito e no esquerdo, de rompimento de ligamento cruzado. Eu rompi o ligamento cruzado do joelho esquerdo com 20 segundos de jogo. E eu joguei com ele rompido até os 35 do segundo tempo. Assim, quando eu corria em linha reta, estava tranquilo. Quando eu tinha que me movimentar, o joelho saía do lugar. Então, assim, são coisas que o atleta faz. Ele se supera. Ele não, né? Eu não queria sair, eu queria jogar, Então, assim, isso não é saúde, né? A gente eleva aí, você vê, depois eu acabei tendo que fazer cirurgia, tive que ficar um tempo maior parado por conta, se eu tivesse saído ali com aqueles 20 segundos, lógico, já tinha a lesão, mas eu agravei ela, né? Mas eu acho uma coisa, que uma pessoa que quer praticar esporte, que isso é saudável, né? Igual a gente tem a Liga Amadora aqui de Maringá, que o pessoal treina durante 3 vezes na semana, fazer uma boa academia, é importante uma boa academia para você se cuidar, fortalecer os seus membros, estar sempre forte, uma boa suplementação, passar por um profissional, né? Nós temos aí o nosso preparador físico, tem o nutricionista, então, passar por esses profissionais para fazer uma boa avaliação, e um bom descanso. Isso é necessário também. Porque na correria do dia a dia, né, todo mundo trabalhando, correndo atrás do seu e praticando esporte, às vezes a pessoa acha que o descanso ali ele é o menos importante. E às vezes não, nosso corpo necessita do descanso, necessita de uma boa noite de sono, né, para poder recuperar, para poder estar pronto para outro. Então, assim, o atleta, o jogador, né, de amador, se ele fizer isso, uma boa suplementação, treinar com qualidade, né, mesmo que poucos dias mais específico, ele vai ter uma qualidade de vida legal, que eu acho que ele vai acabar, né, tirando do esporte e levando para a vida dele mesmo, do trabalho. Ele vai estar mais disposto para o trabalho, mais disposto para a família. Então, assim, acho que são vários fatores aí que acabam ajudando. Total. Falar que a atividade física é importante para o nosso desenvolvimento e para a nossa saúde, né? Ela tem que ser de forma contínua, ela não pode ser de forma esporádica, né? Tudo que nós fazemos faz parte da nossa rotina, ela vai desenvolver. E vai desenvolver em diversas áreas. Então, assim, uma boa alimentação, uma boa noite de sono e a atividade física inserida dentro da nossa rotina, ela vai nos desenvolver de diversas formas. Às vezes eu não preciso ser um atleta profissional, mas dentro do meu âmbito social, o esporte como lazer, o esporte como recreação, ele só tem que trazer benefício. Então, que não precisa ser o voleibol. Escolha uma modalidade que você se identifica, né? A própria musculação é uma modalidade, o vôlei, o futebol, o basquete. Dança, né? Até dança também. Que o esporte ele vai desenvolver a tua saúde mental, vai desenvolver a tua saúde física, vai desenvolver a tua sociabilidade,
né? E eu acho que assim faz de nós, seres humanos, com uma qualidade de vida muito melhor. Total. Eu gosto de xadrez, mas xadrez fica sempre. Mas desenvolve a mente. desenvolve. Obviamente. Eu gosto também, qualquer dia nós jogamos uma partida. Legal, fica registrado aí, ó. Vamos jogar uma partida aí. Maravilha. Pra gente finalizar, queria saber o que a Unilife representa para vocês hoje, a indústria Unilife, todo esse mix de produtos. A Unilife representa a consolidação de um sonho. Foi através da parceria com a Unilife que tudo isso se tornou possível. Eu tenho muito orgulho de vestir essa camisa, de levar esse símbolo com o nome de uma empresa com credibilidade, uma empresa séria, uma empresa que nós estamos aí no terceiro ano de projeto, nunca nos deixou na mão. Você vê projetos no Brasil que ascendem e descendem, talvez por uma parceria que se quebra ou contratos que não são levados a sério. Então, você ter uma empresa como a Unilife de credibilidade, uma empresa de renome e também que faz parte tudo a ver, esporte, saúde, qualidade de vida, suplementação, né, uma empresa natural, de produtos naturais de renome internacional, eu acho que traz credibilidade, tenho certeza que traz credibilidade e confiança do nosso projeto. E espero que essa parceria dure por muito tempo, que a nossa equipe cresça aí na mesma proporção, a empresa cresça, porque são pessoas que acreditam no esporte, que investem no esporte, que faz possível não só a equipe estar numa Superliga Nacional, mas também constrói sonhos de todas as nossas crianças que estão ali buscando mudar a sua vida através do esporte. Perfeito, maravilha. Léo? Eu também vou na mesma linha do Aldo. Eu acho que se não tivesse a Unilife aí nas nossas vidas, não sei o que seria, de verdade. Desde o primeiro ano. A gente é muito grato, né, ao Sr. Roberto, a todos os funcionários, né, as pessoas que estão envolvidas na empresa, que acreditaram na gente. É muito difícil você apresentar um projeto e a empresa abraçar assim, de verdade, como a Unilife fez conosco. Nós somos assim, muito gratos mesmo, é uma batalha diária, né, que a gente faz aí para poder levar o projeto. E se não fosse a Unilife aí do nosso lado, realmente eu não tenho como mensurar aqui como seria. Então, a gente faz, né, por amor ao esporte e quer que o projeto cresça cada vez mais. E se a gente, né, crescer junto com a empresa, melhor ainda, né? Quanto mais ela estiver conosco, aí a gente poder levar alegria para a empresa, levar o nome da empresa. O voleibol nosso vai crescer, a cidade vai abraçar cada vez mais e a gente vai alçar voos mais altos. Maravilha, maravilha. Então aqui hoje conversamos com Aldori, chama de Aldo, né? Aldori Gaudêncio, técnico de vôlei da Unilife Maringá Voleibol, é isso, né? E também com o supervisor Léo Maringá. Conversamos aqui, inclusive deixa registrado aqui que a gente vai estar trazendo aqui as atletas e enfim, para a gente estar conversando aqui, essa resenha aqui vai ser sempre aberta. A gente está inaugurando o Lifecast, né? A gente vai trazer sempre novidade, inclusive você pode sugerir temas. A gente vai conversar sobre os temas mais atuais que tem aí, né? Surgiu pesquisa de saúde, notícia, etc. A gente vai estar trazendo aqui, vai estar conversando, essa conversa aberta sobre os mais variados assuntos desse universo de saúde. Muito bem, é isso. Tem algum recado, alguma coisa? Se tiver aqui, tranquilo. Então, mais uma vez, gostaria que vocês deixassem aí as redes sociais para o pessoal quiser continuar esse assunto. Começar pelo Léo. Eu não sou tão tecnológico, né? Assim, meu Instagram, né, se o pessoal quiser, é lógico, buscar pelo meu Instagram também, é Léo Maringá 8. O da Unilife é Unilife Maringá, o nosso Instagram. Então, assim, é legal porque lá a gente coloca os jogos, né? Quando tem os jogos, as atletas que estão sendo contratadas, né? A gente está sempre colocando lá também informações de partida, informações em geral da nossa equipe. Então que eles nos sigam aí, que eles busquem lá pra gente estar mais junto. Legal. O meu é Aldori, _Júnior, né, JR.
vão ser muito bem-vindos lá para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, e também na página do Life Maringá, que nós temos ali os nossos assessores que vão estar respondendo, vão estar tirando dúvidas, esclarecendo, batendo um papo legal, interagindo aí com os torcedores. Maravilha! Gostaria de registrar também agradecimento a todos vocês que acompanharam. Não é? Eu me chamo Altair Godoy e este foi mais um Livecast.